Nova fase da Operação Lava Jato é deflagrada hoje e realiza busca e apreensão em Portugal. No estúdio, recebemos o candidato à presidência da República pelo Partido Democracia Cristã, Emael. Times cariocas vencem no complemento da 26ª rodada do Brasileirão, a mais cheia de gols até aqui. Fique com a gente, o Mundial News está no ar. Olá, boa noite para você. Foi deflagrada na madrugada desta terça-feira a 54ª fase da Operação Lava Jato, a segunda etapa realizada no exterior. A partir de um pedido de cooperação internacional, o Ministério Público de Portugal cumpriu hoje 5 mandados de busca e apreensão em endereços em Lisboa, todos ligados ao operador financeiro Mário Ildeu de Miranda. Mário foi alvo da 51ª fase da operação realizada em maio. Naquela época, não foi possível o cumprimento imediato do mandado de prisão preventiva de Mário. Ele tinha deixado o país na véspera, com destino a Portugal, com 4 grandes malas de viagem e seus dispositivos eletrônicos. O investigado se apresentou às autoridades brasileiras, porém sem as malas e dispositivos pessoais na época. Nessa fase deflagrada hoje, então, foram apreendidos os documentos, os dispositivos eletrônicos também. Miranda pagou fiança de 10 milhões de reais e responde ao processo em liberdade. E agora, momento do esporte. Marcos de Pato, vamos começar falando da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a que teve mais gols até agora, não é isso? Uma boa noite para você. Olá, Thaís, boa noite a você que nos assiste. É isso mesmo, Thaís. 2 partidas complementaram a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira e as equipes cariocas se deram bem com vitórias pelo placar de 2-1. Com mais esses 6 gols, essa foi a rodada com mais bolas nas redes do campeonato até aqui, com 32, média de 3,2 gols por partida. Em São Januário, o Vasco bateu o Bahia. Em cobrança de pênalti, Iago Pikachu colocou os cariocas na frente aos 30 minutos de jogo. No final do primeiro tempo, o atacante Gilberto empatou para os baianos. Mas aos 38 do segundo tempo, o meia Marrone marcou o gol da vitória vascaína. Na Arena Condá, em Chapecó, o Fluminense venceu os donos da casa. Everaldo abriu o placar aos 10 minutos de jogo. Em novo chute de fora da área, a Sornosa aumentou a vantagem do Flu aos 35 minutos. E Leandro Pereira descontou para a Chape já no segundo tempo. 2-1 placar final. E a brasileira Marta faturou pela 6ª vez o prêmio de melhor jogadora do mundo da FIFA. A premiação foi feita em Londres nesta segunda-feira e a camisa 10 do Brasil desbancou a norueguesa Ada Hegerberg e a alemã Jennifer Marozsan. Marta já tinha levado o prêmio entre os anos de 2006 e 2010 e com esse título ela se tornou a maior vencedora entre todos os atletas no prêmio individual da entidade. Isso porque o croata Luka Modric foi eleito o melhor jogador da temporada 2017 e 2018, deixando em segundo lugar Cristiano Ronaldo e em terceiro Mohamed Salah. E agora a notícia é do vôlei. Começa amanhã a 3ª fase do Mundial na Itália e Bulgária e o Brasil conheceu nesta segunda-feira os adversários dessa etapa. Em sorteio realizado em Turim, ficou definido que a seleção brasileira vai enfrentar os Estados Unidos e a Rússia. No outro grupo estão Itália, Polônia e Sérvia. Nesta quarta-feira, ao meio-dia, o Brasil enfrenta os russos e na sexta, no mesmo horário, os americanos. O Brasil se classificou em primeiro lugar do grupo nas 2 primeiras fases da competição. E essas são as informações do esporte dessa terça-feira, Thaís. Eu volto com você.
Tá certo, Pato. Obrigada por hoje. Um parabéns especial, então, para a Marta. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. E olha só, no próximo bloco, você confere aqui no estúdio um bate-papo com o candidato Emael à presidência da República pelo Partido Democracia Cristã. Daqui a pouquinho. Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet Celular e tablet são colocados lado a lado. e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. E o Mundial News recebe hoje o candidato à presidência pela Democracia Cristã, José Maria Emael. Ressalto que, respeitando a legislação eleitoral, nossa produção fez contato com os coordenadores de campanha de todos os candidatos à presidência de forma oficial e ofereceu espaço de 20 minutos para entrevistas com diversas opções de datas e horários sem distinção. Apenas o candidato Emael atendeu ao nosso convite e fala conosco hoje. Olá, uma boa noite para o senhor candidato. Obrigada pela presença aqui conosco hoje. Eu que quero agradecer a oportunidade, Thaís, aqui no programa Mundial News, estar sendo recebido, poder apresentar a proposta da Democracia Cristã, contar um pouco da nossa história. Vamos lá então, candidato. Dando início agora, 20 minutos contados a partir de agora, candidato à presidência por 5 vezes, à Prefeitura de São Paulo por 2 vezes. Por que tentar novamente? Por que o senhor acha que agora seria possível? Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Na verdade, foi um processo da reconstrução da democracia cristã, que foi destruída em 1993, através da fusão com outra sigla partidária. Fui 4 vezes candidato a presidente da República, na tarefa da reconstrução da democracia cristã. Mas agora é a vez da democracia cristã. Na história dos povos, foi exatamente nas suas tragédias que elas encontraram em seu próprio povo a força para a construção de um novo tempo. E este tempo é agora, a construção de um novo e melhor Brasil. Candidato, essa insistência no executivo do senhor, né, desses últimos tempos, mas no legislativo o senhor foi bem atuante, foi deputado federal por 2 mandatos, inclusive foi deputado constituinte. Por que não continuar essa carreira no legislativo, já que o senhor teve uma trajetória, de certa forma, gratificante, né, para a Constituição? Com certeza, valeu a pena ter vivido para ser constituinte. Ao final da Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes, com o maior número de propostas aprovadas, foram 145 propostas aprovadas, a maior parte delas está na Constituição, mas o Brasil precisa de um presidente que faça do nosso país uma nação potência, respeitada pelo mundo, navegando nas rotas do desenvolvimento. É esse o Brasil que nós queremos e nós podemos ter. Já vamos entrar nessas questões. Queria falar um pouquinho mais sobre a linha do partido do senhor, né? Democracia Cristã. A sigla conta com políticos de diversas religiões, né? Como chegar a um consenso em temas polêmicos? Por exemplo, vamos citar um exemplo ali, o aborto, o casamento homoafetivo, né? Como chegar num consenso tendo integrantes do partido de diversas religiões? Todos pensam da mesma maneira. Por o seguinte, o que nos une, o que nos reúne são os valores do cristianismo. Aborto contra. O que é casamento é relação de homem e mulher. Relações homoafetivas tem que respeitar o que estabelece a Constituição. É livre orientação sexual, mas para nós, família
é homem e mulher. Casamento é homem e mulher. Não, eu pergunto isso justamente porque o senhor é católico, por exemplo, o vice do senhor é um pastor. Pastor Elvis Costa. Isso. Grande liderança Temos um da Assembleia exemplo de aqui Deus. no próprio Paraná. Sim. O Tony Reis, que é o presidente da Associação LGBT aqui no estado, né? E ele recebeu uma carta do Papa, por exemplo, parabenizando o casamento dele. Então, eu pergunto isso justamente para o senhor como presidente, né, como candidato à presidência, para saber a opinião do senhor, porque os eleitores, esses são temas polêmicos que eles buscam saber as respostas para a decisão do voto. Em termos polêmicos, não serve ficar em cima de muro. Para nós, da democracia cristã, casamento é a relação de homem e mulher. Certo. Caso não chegue a um segundo turno, teria uma candidatura específica hoje que o senhor teria em mente ou teria uma tendência a apoiar? Veja, quando se está numa campanha, você tem que ter foco. E o nosso foco é chegar no segundo turno. Nós não estamos pensando na alternativa de não chegar no segundo turno. Agora, se você me perguntar quem você não apoia de jeito nenhum no segundo turno, essa resposta eu tenho. Qual seria? É o candidato PSDB, que está junto com o Centrão. Mas, de certa forma, em 2008 o senhor apoiou o Geraldo Alckmin. Isso Sim, mas as coisas mudam. As coisas mudam. Em 2008 nós apoiamos, nos desiludimos, ele nos pediu uma outra chance em 14 e nós apoiamos, mas chega. Então, o PSDB estaria fora da jogada. E a pergunta crítica, que é bem polêmica também, PT para o senhor hoje. Como? Qual a avaliação do PT para o senhor O hoje? PT... Porque, só um parênteses, porque o senhor, eu vejo aqui que no plano de governo, e tem algumas entrevistas que o senhor deu, o senhor se diz, por exemplo, defende programas como o Bolsa Família, que o senhor defende, não é contra o corte do Bolsa Família, é contra a privatização, isso seria defesas de esquerda que também tendenciaria para o PT, né? Não. Essa afirmação de que eu sou contra a privatização não é exata. O que nós falamos é o seguinte, você tem entidades que, na nosso ver, não devem ser privatizadas. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras. No resto de todas as outras empresas públicas tem que ser analisado. Qual é a relação custo-benefício em mantê-las no Estado ou privatizá-las. Então, na verdade, o que nós pensamos é o seguinte, no Estado tem que ficar aquilo que é essencial à função do Estado. O demais é privatização. É a lição internacional. Alguns exemplos, por exemplo, penitenciárias, que é um dos itens bem discutidos, né? Um dos setores para a privatização. Existe uma corrente internacional a favor e contra. É um assunto que nós estamos examinando, é uma possibilidade. Dentro da democracia cristã, nós temos técnicos na área de segurança que acreditam que a privatização de penitenciárias poderia encaminhar o sistema para realmente a ressocialização do preso. Porque hoje o que nós temos no Brasil são verdadeiras masmorras, que não reeducam ninguém. Isso é bem complicado. Um tema polêmico também que eu gostaria de entrar com o senhor. Lava Jato. O senhor foi citado nas delações da Odebrecht, né? O que foi dito que... Na delação, em uma das delações da Odebrecht. Um relator chegou e disse, olha, eu entreguei 50 mil reais lá no escritório do Emael. Aí o inquisidor perguntou, bom, mas para quem você entregou? Ah, não sei. Aonde você entregou? Ah, não sei. Eu conversei com o ministro Fachin sobre isso, conversei lá com o pessoal já da... Isso não vai dar em nada, não tem prova nenhuma. Mas justamente porque o senhor não tinha o foro privilegiado, foi enviado para a Justiça de São Paulo, né? Isso, como que está o momento? Eu já mantive contato em São Paulo, não tem nem ira nem beira, não tem. Tanto é que essa delação nós colocamos no nosso site, para as pessoas olharem o que foi essa delação, porque não tem fundamento nenhum, é risível. Até estou tranquilo te respondendo isso. Então, o senhor se isenta disso, né? Em relação, vamos lá agora, então, ao plano de governo. De 2014 para cá, teve até um veículo de comunicação que publicou uma matéria recentemente falando que não havia muitas mudanças do plano de governo de 2014 para cá do senhor, né? O senhor acha que, de repente, não haveria que ter bastante modificação, já que o senhor não foi eleito na última eleição? Não, o que eu respondi? Seria incoerente da minha parte mudar a proposta, porque se o cenário é o mesmo, as dificuldades são as mesmas. Por que eu vou mudar a proposta de diretrizes gerais do governo? Não tem, seria incoerente. O que nós acrescentamos, né, agora, por exemplo, é essa questão do seguro nas obras públicas,
há uma estratégia para detectar a corrupção no seu nascedouro, né? Compliance. Então, são coisas mais atuais, mas a espinha dorsal do programa é a mesma. É até para justificar que o senhor continua com a mesma ideia e o partido não teve, como o senhor disse, agora é a vez e não mudou a ideologia partidária, né? Olha, veja, eu volto a te repetir o seguinte, e nós temos nas nossas diretrizes gerais do governo um ponto sobre isso, né? O próximo presidente da República tem que ter uma obsessão, não é meta, não é compromisso, ele tem que se consumir na vontade, na determinação de transformar o Brasil numa nação potência, respeitada pelo mundo. Só o desenvolvimento gera emprego, só com o desenvolvimento gera recursos para a saúde, educação, segurança, moradia. Então, o caminho é o desenvolvimento, não tem outra alternativa. O Brasil precisa crescer. Vamos entrar em alguns setores agora. Educação, queria saber quais são os planos do senhor para a educação, para melhorar. Bom, na nossa educação, nossa visão, educação é tudo. Deixa eu te contar, Thaís. Eu sou o mais velho de 7 filhos, uma família modesta do Rio Grande do Sul. Fiz o primário, hoje fundamental básico, num grupo escolar estadual. Lá só tinha uma escola pública para o ginásio, hoje o médio, o ensino médio. E eu não passei. Mas o meu pai era um homem determinado, foi 3 vezes na prefeitura, ele me conta como foi. Na 3 vezes, na terceira vez ele conseguiu falar com o prefeito e falou: prefeito, eu tenho lá em casa um guri que promete, mas eu não tenho condição de pagar estudo para ele. E aí a prefeitura de Porto Alegre me deu uma bolsa de estudos. Com essa bolsa de estudos fiz o ginásio, colégio, fiz 2 faculdades na PUC, me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito, né? E lá na Constituinte eu contei a minha história. Né? Contei a minha história e propus, defendi e aprovei a possibilidade de recursos públicos para bolsas de estudos no fundamental e no ensino médio. Hoje são centenas de milhares de crianças e de jovens estudando com bolsas de estudos graças à democracia cristã. Então, educação é tudo. Né? Olha o exemplo dos países asiáticos, a educação foi um grande instrumento do crescimento. Agora, você tem que ter um sistema nacional que valorize realmente os professores. Né? Houve recentemente uma reforma do ensino médio, mas ela tem que ser melhorada mais ainda. Né? A oferta de escolas públicas em maior número, universidades à noite públicas para aquelas pessoas que trabalham de dia. Né? Candidato. Tudo isso está nas nossas diretrizes gerais do governo. Sim, agora uma opinião do senhor que eu gostaria. Por quê? Aqui o ensino fundamental a cargo do governo estadual, temos ali a educação infantil a cargo da prefeitura de cada município, porém o MEC é que dita as regras, né, de material que vai ser estipulado ali. E recentemente o MEC teve uma nova reformulação, entre elas 2 coisas, a exigência do ensino religioso, que foi do ano passado para cá, que todas as escolas devem ter agora, na educação infantil principalmente, e a outra seria aquela, de certa forma, extinguir o gênero. Se você pegar as apostilas hoje, tanto de escola pública como particular, impõe às crianças que a família pode ser constituída com um pai e uma mãe, que seriam 2 homens ou 2 mulheres. A ideologia de gênero. Essa, hoje, é uma das maiores ameaças que pesam sobre a família brasileira. O senhor acha que se o senhor se elegesse, o senhor seria capaz, conseguiria reverter isso? Com certeza absoluta. Com certeza. A população brasileira, a família brasileira é totalmente contrária a isso. Por isso que precisa um presidente diferente, que tenha pulso, tenha garra, tenha determinação. Veja, na Constituinte, às vezes as pessoas me perguntam: Emael, mas você tem esse sonho, mas será que você vai conseguir? Me disseram isso na Constituinte quando eu cheguei. Emael, vocês são só 5 constituintes. Você é só 1% do total de constituintes. Então, abandona um pouco os teus sonhos, senão você vai ficar muito frustrado no final. Eu não abandonei meus sonhos. E, ao final, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Agora, deixa eu te contar rapidamente uma passagem, para você ter a ideia de quem era o Ulisses Guimarães, o presidente da Constituinte. Um determinado momento, eu tinha uns 30 dias de Constituinte. Eu discordei de uma decisão do Ulisses Guimarães e entrei com uma questão de ordem. Ele indeferiu a questão de ordem. Eu tinha estudado o regimento e pedi que ele submetesse ao plenário a decisão dele. E ele democraticamente submeteu e venceu.
Estava terminando a sessão, quando o doutor Oswaldo, assessor especial do presidente, veio falar comigo e me disse: deputado, o presidente gostaria de falar um pouco com o senhor depois da sessão. Aí eu fiquei apreensivo. Será que eu não fui ousado? Será que eu desrespeitei o presidente? Mas fui até a sala do presidente, seguindo o assessor. Na sala da presidência tinha uma mesa, tem uma mesa comprida, retangular, e lá na ponta estava o Ulisses Guimarães. Quando eu entro na sala, Thaís, ele se levanta e vem ao meu encontro com os braços abertos. Quero parabenizar o vencedor do dia. E quando ele chega perto de mim, ele me fala: deputado, essa casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Então, isso me acompanhou em toda a minha vida parlamentar, me acompanha agora nessa vontade que eu tenho de ser presidente do Brasil, acreditar nas próprias razões. O senhor está, de certa forma, respondendo uma questão, porque justamente essa questão de ter uma bancada menor, vamos dizer assim, o senhor é eleito como presidente, tem uma bancada, né, que não é tão expressiva. Essa mudança, por exemplo, no MEC, exigiria uma bancada grande para passar ali, vamos dizer, né? Como se aliar a esses deputados e conseguir fazer isso? É como fiz na Constituinte. É o diálogo, é o argumento, é ouvir, é falar, mas fundamentalmente você ter uma sustentação lógica dos seus argumentos. Eu conheço muito bem o Congresso. O Congresso não se volta contra o conceito geral da sociedade. Se eu for o intérprete desse conceito, todas as propostas que eu apresentar serão aprovadas. Temos vários exemplos recentes disso, né? Segurança, vamos lá. Senhor, quais seriam os projetos para melhorias então, e programas? Veja, eu fui o primeiro candidato a presidente da República, lá em 2010, a propor a criação do Ministério da Segurança Pública, com as seguintes missões: você promover uma conjugação das inteligências na área da segurança, unindo município, Estado e União. Hoje é cada um para um lado, não há um intercâmbio de informações. A missão do Exército de fechar as fronteiras, por onde entra a droga e a arma, em termos de relações internacionais, um relacionamento próximo do Brasil na área de segurança pública, com todos os projetos de sucesso no mundo. Sim, um dos temas, outro tema aqui que eu estava vendo também polêmico, o senhor defende a prisão perpétua, né? O que eu digo é o seguinte: as pessoas me perguntam: Emael, você é a favor da pena de morte? Contra. Eu falo, qual é uma alternativa que pode ser? Uma alternativa que pode ser estudada é a prisão perpétua para crimes hediondos. Mas essa questão, Thaís, é uma das questões em análise dentro da democracia cristã. Em nenhum momento, em nenhuma entrevista, eu disse: eu sou a favor da prisão perpétua. O que eu tenho dito é o seguinte: sou contra a pena de morte, mas poderia ser uma ser uma alternativa. Sim. Agora, eu queria falar um pouquinho da Caixa, o Caixa do governo em si, candidato. A gente sabe que o país enfrenta uma crise econômica, né, que refletiu no país inteiro, na população inteira, não só nos caixas do governo, né? O que o senhor pensa em fazer, se assumir, para tentar reverter essa situação de início, assim, de repente, extinguir alguns ministérios? Qual seria a reforma nesse sentido? Já falei no início que eu vou reduzir. Hoje são 29 pastas ministeriais, reduzir para 15. 15. Mas não é a questão da economia. Para ter o time do presidente, ninguém... Comissionados, o senhor diz, redução de comissionados. Não, você tem um grupo pequeno de ministros com o qual o presidente interaja, seja o seu time de trabalho. Agora, não é uma questão de economia, é formar um time, realmente, que você possa trabalhar com esse time. Hoje, o grande problema no Brasil é gestão. É gestão. Nós não temos gestão no país. Qual é o conceito básico, fundamental de gestão pública? É você gastar só o que você arrecada. Então, hoje nós tivemos aí um plano de fixação de teto. Então, você congela um déficit. Você congela um déficit. O déficit não pode ser maior que esse. O que nós temos é que terminar com o déficit. Nós temos que fazer o país crescer. Então, é uma coisa meio, sabe, às vezes eu não consigo entender. Tampa aqui, descobre ali. Tampa aqui, descobre ali.
Candidato, eu queria só que o senhor, antes da gente finalizar, né, temos o tempo cronometrado por conta da legislação eleitoral, o que o senhor acha desses partidos que estão vindo agora com essa defesa em relação ao regime militar? Qual é a opinião do senhor? Eu acho que a função dos militares está expressa na Constituição, né? É a segurança do país em termos internacionais, mas também sempre uma posição de vigilância em relação ao cenário interno. Né? Mas que acaba sendo muito radical, né? Intervenção militar, isso, por exemplo, o nosso candidato a governador de São Paulo é o Major Costa Silva, tá? Candidato a governador pela Democracia Cristã. A posição dele é clara. Tá? Os militares alcançar o poder só pelo voto, não tem outra alternativa. Tá? Agora, é muito forçada essa posição, né? O militar vai ter segurança, vai ter ordem na casa. Não é assim. Os militares têm que se eleger através do voto. Se quiserem ter poder, que o tenham pelo voto. Porque as pessoas estão cansadas da impressão que o discurso radical, de repente, chama atenção também, né? Isso é... Candidato, antes de finalizar, um minutinho eu vou dar para as considerações finais do senhor. Uma pergunta curiosa, o jingle do senhor vem na campanha desse ano ou não? Com força total, o jingle na minha pele, Thaís. Foi o que marcou, desde 85 isso? Como é que nasceu esse jingle? Nós estávamos num grupo pequeno, decidindo como eu seria candidato a presidente. E a reunião estava indo para o final com uma certeza. Olha, Emael, você pode ser candidato com JM, J. Maria, José Maria, mas esquece. Jamais com o nome de Emael. Nome difícil, um Y no meio, ninguém vai saber falar, muito menos escrever. Aí um companheiro nosso, o nome dele é José Raimundo de Castro. Ele é alfaiate e é compositor de música popular. Ele levanta o braço e diz, mas também tem uma coisa, se a gente ensinar o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. Vocês me dão 2 dias para eu tentar encontrar o jeito, e aí, só para não magoar o companheiro, sem nenhuma expectativa de sucesso, a gente disse, está bem, Castro, você tem os 2 dias. Dos 2 dias. No final do segundo dia, lá pelas 5 horas da tarde, e ele conta como foi, ele chamou o auxiliar dele para pegar o telefone, e ele pega o violão e me canta o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, ele disse, Castro, a partir de hoje, eu devo a você a minha história política. Eu senti que ele tinha feito algo de gênio. E fica na cabeça. Ele viu no EY o E brasileiro. Colou uma El, mostrou que era fácil dizer Emael, fácil dizer Emael, mas ele aproveitou uma coisa muito forte. Ele disse quem era o Emael, um democrata cristão. E se transformou num jingle de maior sucesso em toda a história política. Que fica na cabeça. Candidato, um minutinho então, para o senhor encerrar para as considerações finais. Inicialmente, reafirmar a minha alegria de estar aqui com vocês, né? Dar uma ênfase ao artigo 229 da Constituição, do qual eu sou o autor, que estabelece que os pais têm o dever de educar os filhos menores e os filhos maiores a ajudarem a amparar os pais. Isso é democracia cristã, isso é cristianismo, isso é solidariedade. Assinalar que quando quiseram retirar o nome de Deus da Constituição, foi a minha voz que se ergueu para derrotar a proposta. E o fiz com palavras muito simples. Eu disse aos constituintes, que pretensiosos seremos nós se quisermos esquecer das promessas do próprio Cristo, quando nos diz, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Ou quando nos diz, pedi e recebereis. E o nome de Deus ficou na Constituição, abençoando e iluminando as famílias brasileiras. Tá certo, candidato. Obrigada pela entrevista, uma boa noite para o senhor e uma excelente campanha. Muito obrigado. Obrigada. E o Mundial News desta terça-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você. Eu te espero amanhã. Até lá.